Olá, o meu nome é Adriano. Eu sou estudante do curso de pós-graduação em Desenvolvimento de Produtos Eletrônicos, no IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina. Eu vou apresentar agora um trabalho intitulado como Ferramenta de Depuração usando GDB. Este é um trabalho da disciplina de Programação C, lecionada pelo professor Fernando Pacheco. Bem, então vamos começar a apresentação sobre os sistemas de depuração com GDB. Essa apresentação será dividida em três etapas principais. A primeira parte seria de uma apresentação teórica sobre o assunto. A segunda parte iremos apresentar na prática como o sistema GDB funciona. E para finalizar, será feita uma entrevista com um profissional da área. Em relação à teoria sobre o assunto, vamos primeiro dizer o que realmente é depurar ou debugar. Bem, todo desenvolvedor sabe que ao desenvolver um projeto, sempre temos a necessidade de verificar como uma variável está se comportando, como é que o código está sendo executado ao longo do tempo, quais são as funções que estão sendo executadas. Ter isso, saber disso, é algo fundamental para o desenvolvimento de um software, que na verdade vem a dar maior produtividade em solucionar seus problemas. Então, depurar ou debugar uma aplicação consiste em identificar o que uma aplicação está fazendo, ou quais instruções realiza ou está realizando. E como eu já disse, serve para auxiliar o desenvolvedor a analisar, identificar e corrigir os erros mais complexos que possam vir a se deparar, incluindo, por exemplo, erros de segmentation faults, ponteiros, alocação de memórias, enfim. Coisas que podem causar instabilidade na aplicação ou comportamentos estranhos. Existem dois níveis de depuração. Um nível é depuração em modo passivo. Nessa depuração em modo passivo, eu não tenho como monitorar o que está acontecendo, comparar uma aplicação e alterar o estado de uma variável e ver como é que ela se comporta ali para frente. Já no estado ativo, aí sim, nesse estado eu consigo colocar um breakpoint, consigo parar a execução do software, consigo rodar ele passo a passo, vendo como é que é o comportamento ao longo do tempo. Além disso, eu consigo alterar a informação de uma variável e ver como o programa se comporta com essa alteração. Existem alguns tipos de aplicações que usam depuração. O que iremos focar é o GDB, mas existem outras ferramentas de debug. Exemplos são Electric Fence, Valgrind, S3, L3. Existem outras infinidades de aplicações. Esses são alguns exemplos somente. Desde que apresentados, desses aplicativos apresentados, iremos nos focar em cima do GDB, que é uma ferramenta GNU Debugger, muito usado no Unix, para fazer análise e encontrar erros decorrentes no software desenvolvido em C e ou C++. Caso alguém queira fazer a instalação do pacote GDB, eles estão contidos em dois pacotes for Linux, que é o GDB e o GDB Debug Info. Após instalado o GDB, nós temos os comandos principais de execução. Primeiro, ao compilar um programa em C ou C++, podemos usar no Linux a ferramenta chamada GCC. O GCC, uma forma tradicional de rodar, você coloca o GCC, espaço, o nome do programa que você está rodando, que irá compilar. Mas, caso você venha usar o GDB, é necessário acrescentar nessa linha de comando o comando "-g". O que faz o comando "-g"? O "-g" nada mais é do que um habilitador do GDB dentro do código que será
gerado pelo GCC. Após executado o comando GCC com "-g" para compilar o programa em questão, você pode executar o GDB. Para isso, você dá o comando GDB e o nome da aplicação que foi gerada a partir da compilação. Depois de gerado esse código, esse arquivo executável, e você dá o comando GDB, você tem alguns outros subcomandos de GDB que você pode aplicar. Por exemplo, o break, que é a adição de um breakpoint. Você pode colocar o comando break, seguido de o nome do arquivo. Se o arquivo que você está compilando, se o projeto que você está compilando tem mais de um arquivo, você tem que botar o nome do arquivo e o número da linha que vai ser colocado o breakpoint. Você pode rodar o programa, você pode visualizar o arquivo fonte, você pode dar passo a passo, rodar a aplicação passo a passo, pular para um próximo breakpoint, verificar uma variável existente, setar uma variável de forma que você consiga fazer como se fosse um debug em modo ativo, onde você muda a variável e você, a partir daquele momento, executando o run ou step, você consegue verificar o que está acontecendo em função daquela variável que você alterou. Você pode desabilitar um breakpoint e tem os comandos de help que mostram outros comandos e o que, caso você queira sair. Esses são os programas principais do GDB. Agora vamos passar para um exemplo prático usando a ferramenta GDB. Para mostrar na prática como funciona o GDB, eu estou usando um terminal do Linux para, a partir daqui, executar um programinha, fazer um programinha simples e verificar como funciona a depuração desse programinha. Bem, esse programinha, vamos criar uma pasta chamada GDB. mkli gdb cdgdb. Estamos com um arquivo vazio, com uma pasta vazia. Vou criar um programa, vamos usar o nano mesmo. Esse programinha aqui vai ser um programinha muito simples. Vamos só botar um include stdio.h. Vamos a função main. Vamos criar uma variável inteira do tipo i, que vai ser um indexador de um contador. I igual a 0 até i menor que 10, vamos incrementando i de forma que possamos mostrar na tela um printf com i igual percentual de i. N. Pronto, essa seria a nossa aplicação. Vamos salvar o arquivo. Então, agora temos um arquivo que é o main.c e vamos compilar esse arquivo. Bem, compilou. Temos outro arquivo agora que é o
a.out, se formos analisar esse arquivo, -l, esse arquivo é composto de 7.192 bytes, certo? Se eu for compilar, se eu for usar o GDB no a.out, eu vou me deparar com uma mensagem de erro, que não tem informação de debug até esse momento. Para que eu tenha essa informação de debug, eu tenho que compilar a aplicação usando a informação "-g", conforme comentado anteriormente. Então, dessa forma, compilando com "-g", eu vou ter um arquivo com um tamanho diferente. Antes nós tínhamos 7.192 bytes, que era o tamanho do arquivo .a.out. Agora temos 8.316 bytes do arquivo a.out. Essa diferença são inclusões do GDB para que você possa futuramente fazer o debugger. Para fazer o debugger, usamos o comando gdb, seguido do arquivo que foi gerado, do arquivo executável. Agora sim, agora ele passou e está em modo debugger. Se eu quiser dar o comando list, eu consigo ver toda a aplicação, o meu arquivo inicial, certo? Se eu quiser botar um breakpoint, por exemplo, na linha 6, eu coloco break 6. Eu tenho um breakpoint na linha 6. Eu posso rodar o programa e o programa vai parar na linha 6, onde tem um breakpoint. Se eu quiser visualizar a variável i, por exemplo, eu dou o comando print i. Eu sei que i, como ele foi iniciado com 0, ele tem um valor 0. Eu posso dar step, ele vai rodar a aplicação, foi para a linha 5, dou step de novo, ele voltou para onde ele estava. Se eu for dar um print i novamente, eu sei que a variável i agora é 1. E assim eu consigo adicionar breakpoints, consigo dar um comando de passo a passo. Esses são os comandos principais do GDB. Caso eu queira sair do programa, eu posso buscar um help para ver outros comandos, mas caso eu queira sair da aplicação, eu teclo Q para saída. Ok? Então, isso é a forma mais simples de trabalhar com GDB. Outro exemplo prático que podemos fazer com... Eu não mostrei agora, mas vou fazer um outro exemplo. É mostrar a mudança de uma variável. Ainda usando esse arquivo, eu vou executar o GDB, o a.out, só visualizando o arquivo novamente. Temos ali, vamos colocar um breakpoint na linha 6. Vamos rodar o aplicativo. Ele parou na linha 6. Se imprimirmos novamente a variável i, ele é 0. Eu posso atribuir o comando set variable com i igual a 5. Se eu imprimir o i, ele vai ser 5 agora. Então, se eu der um comando step, seguido de step, eu sei que a variável foi incrementada e eu tenho que i agora vale 6. Ok? Então, se eu quiser sair, eu saio do aplicativo, clicando em Q.